Olá, tudo bem? Meu nome é Augusto, você está no canal do Instituto Maiêutica, eu sou professor, terapeuta e imperador romano nas horas vagas e hoje eu quero fazer uma coisa, falar na verdade um negócio contigo. Eu vou te contar uma verdade incômoda, por quê? Porque eu passei anos da minha vida lendo livros e achando que da forma que eu estava lendo iria me tornar mais inteligente, mas eu estava muito enganado. Apesar de eu anotar tudo, de eu fazer resumo, tem até um aplicativo, o Remnote, que eu utilizo aí para fazer, posto foto no Instagram, né? Mas no fundo, na época, eu continuava a mesma pessoa sem uma mudança real, sem uma transformação verdadeira. Foi só quando eu aprendi uma coisa que na nossa vida é necessária, não somente para a leitura, mas para qualquer decisão que nós formos tomar na nossa vida, que é contemplar. Eu aprendi a fazer a devida contemplação das coisas, a devida contemplação que a leitura começou a mudar quem eu sou de verdade. Fazer isso me fez mudar a intenção e também a transformação que a forma de ler os livros, porque eu estava contemplando. E eu lembro que teve uma vez que eu peguei o livro, eu li o livro, sabe, terminei e tudo mais, mas quando eu fechei o livro eu tinha zero de emoção, zero de nada, sabe? Foi uma leitura, eu falei, tá, acabou. E algo assim, quando isso acontece, quando você é um leitor, quando isso acontece, cara, é ruim demais. Dói. Porque parece que você se esforçou tanto, passou dias lendo, sabe, anotando, e para no final você ser apenas um colecionador de páginas lidas. É como se você pegasse, ou nem pegasse, né, mas colocasse de volta ali o livro, sabe, como se fosse um troféu vazio, sem uma conquista devida. Mas foi aí que eu percebi o quanto estava errado, foi aí que eu percebi o quanto eu devia mudar de vida, de forma de leitura. Mas antes de eu falar sobre isso, eu queria te fazer um convite. Vai no link aqui, o primeiro link da descrição e o link fixado, tá? É o NFS. Eu te convido para conhecer lá. O NFS significa Ninguém Se Faz Sozinho, uma mentoria que eu abri, mentoria terapêutica, falamos sobre desenvolvimento pessoal, hábitos, que inclusive hábitos de leitura também, tá? Para que a gente possa melhorar a nossa vida, tá bom? Dá uma olhada lá depois, beleza? E como eu percebi que eu estava lendo errado, né? Eu lia, mas não contemplava. E, inclusive, um amigo, ele postou no Twitter um dia desse, ele falando sobre algumas pessoas, né, que liam tantos e tantos livros no ano. E ele falou que se fosse um livro sobre filosofia, cara, ele ia demorar muito tempo nesse mesmo livro e não ia chegar na quantidade de livros que a pessoa lá falou. E, assim, vai depender muito do livro, né? Quando eu estudava filosofia na universidade, a gente pegava, eu lembro que a gente pegou apenas o prefácio da Crítica da Razão Pura do Kant. E ali foi difícil, cara. Muito difícil. A primeira vez que eu tinha lido Kant e assim, não tinha nada assim pego antes, sabe, para lê-lo, para conhecê-lo, e foi uma aventura. Outro livro que só pela misericórdia de Deus, Ser e Tempo do Heidegger, cara, aquele livro me deu dor de cabeça demais. Literalmente dor de cabeça, viu? Que eu pegava aquele livro e não entendia bulhufas, cara, não entendia nada. Pelo amor de Deus. Aí eu joguei esse livro fora. Não joguei fora não, porque eu não comprei, né? Tava lendo um PDFzão lá. Na verdade, PDF não. Peguei o livro da biblioteca da universidade na época. Mano, pelo amor de Deus, que livro difícil aquele. Como é que uma pessoa consegue pensar daquela forma? Mas deixa Heidegger lá, com o seio, com o tempo, com a fenomenologia dele, enfim. Mas quando a gente começa a perceber essa falha,
né? Às vezes a gente coloca a culpa no livro. Ah, esse livro é difícil, esse livro é chato, sabe? Mas não, nem sempre é assim. Nem sempre é o livro que é chato. Muitas vezes é você que não está conseguindo contemplar ou não está lendo direito, porque a leitura, ela não é apenas a leitura em si, né? Deixa eu voltar ali porque eu não fechei o parêntese, que eu vou voltar nessa parte aqui. Vai ser uma ligação, tá? Em relação ao Twitter ali. Então, esse colega falou isso, né, que o livro de filosofia é difícil e tal, e eu concordei com ele. E uma coisa que eu falei, cara, pra mim demora demais porque eu começo a refletir sobre o livro. E eu acredito que a reflexão, ela faz parte da leitura também, é uma pós-leitura do livro, sabe? Então você vai começar a refletir sobre aquilo que você leu e quando você faz isso, cara, a sua vida melhora cada vez mais, porque você vai entender aquilo que você está lendo. Como eu antes eu lia, mas eu não contemplava, mas hoje eu leio e eu sei que a minha vida se transformou porque eu estava contemplando sobre aquilo que eu li. Sabe? Talvez isso esteja acontecendo com você de alguma forma, possivelmente esteja, mas eu vou te passar as manhas aqui, 3 pontos para que você possa ler direitinho, beleza? Então, cara, normalmente, ó, eu tô gravando no telefone e tem alguém me ligando aí. Essa parte aqui vai ficar preto e branco, tá? Que talvez esteja. Eu vou cortar. Se eu não cortar, enfim, eu tô gravando com o celular. Deixa eu. Pronto, já desligou. Beleza, não vou cortar mais não. Tá? Vai ficar em preto e branco aí e pronto. Então, 3 momentos pra gente ler melhor, tá? Primeira coisa assim, ó, muitas vezes a gente acha que a gente é leitor de verdade, a gente vive uma falsa ilusão de saber ler. Mas a gente lê aquilo ali, mas a gente fica na superfície, sabe? Porque a gente só decodifica palavras, a gente não se aprofunda, a gente lê, entende o significado da leitura, mas fica só ali, boiando na superfície. É como se nós fôssemos um turista numa cidade que a gente só tirasse foto dos lugares, mas a gente não conversasse com as pessoas para conhecer de fato a história, ou conhecer melhor o local. Essa é a primeira fase, sabe? Da leitura. A segunda fase é a leitura que forma o coração. É quando você aprende a escutar. E quando você aprende a escutar de verdade, eu digo isso, é quando você lê em voz alta. E quando você lê em voz alta, você está ouvindo o que você está lendo. Tem um livro do Walter Scott que é Ivanhoe. Não sei se fala dessa forma. Eu comecei a lê-lo e assim, passando os olhos, né, e tudo mais. Só que pra mim a leitura ficou muito chata, que eu demorei assim de dar continuidade a ele. Mas eu falei, cara, eu vou dar uma chance porque eu tava precisando ler literatura, eu tava lendo muito livro técnico. E aí eu peguei esse livro, falei, cara, eu vou ler de novo. Eu comecei a ler em voz alta. E quando eu comecei a ler em voz alta, a minha percepção da leitura melhorou, porque eu tava fazendo os diálogos diferentes, sabe? Eu tava imaginando as coisas diferentes, minha imaginação começou a brotar cada vez mais, e aí a leitura melhorou. Então, porque eu tava ouvindo o que eu tava lendo. Eu tava assim, digamos que tenha um trecho no livro assim, eu tava lendo com os olhos, ó. Ela para e fica ali parada. Olha assim para nada, Paraná. Então não tem emoção, sabe? Mas quando eu comecei a ler em voz alta, ela para e fica ali parada. Olha, se para nada, Paraná. Fica parecida paraguaia para raios em dia de sol para mim. Falei, caramba, olha só. Não tem isso no livro, porque isso é uma música do Engenheiros do Havaí. Tá, mas é só para ilustrar, beleza? Então quando você lê em voz alta, você escuta o que você está lendo e você aumenta o nível melhora, sacou? E isso aí era a forma que os antigos faziam. E a gente esqueceu de alguma forma, né? E a terceira parte das manhas aqui
é a contemplação. É quando o livro fica com você mesmo depois de fechado. Não exatamente literalmente, sabe? Mas é quando o assunto ecoa na tua mente, é quando uma frase te acompanha por semanas, é quando você volta no texto, conversa com ele, é quando aquilo te provoca, te irrita e finalmente muda a tua visão sobre a vida, sobre você mesmo. E uma coisa que é fato, quem contempla não lê apenas para acumular informação. Lê para ser melhor, lê para ter a alma formada, entendeu? Então, pega a próxima leitura e em vez de você correr para terminar o livro, cara, pega aquele momento ali, olha só, lê e para e pensa sobre o que você leu, sabe? Porque se você tá cansado de ler só para dizer que leu, mano, você precisa ler para ser transformado, sabe? E eu vou te fazer um convite aqui, cara. Próxima leitura, como eu te falei, pega o livro, conversa com o autor, não se acha mais inteligente que o autor, tá? Porque o autor nos ensina, ele tá ali nos ensinando. Não é pra gente pegar um livro já com olhos críticos e falar, isso aqui tá errado, olha só que burro, que burro, dá zero pra ele. Não, é a gente pegar o livro, ler o que o autor tá falando, observar o que o autor tá querendo transmitir pra nós e pronto, cara. Guarda ali um pouquinho e ó, sabe, contempla. Eu tava lendo esse livro aqui, O Trabalho Intelectual. Cara, esse livro aqui eu demorei muito pra ler. Por quê? E foi até um presente de um amigo meu. E aí, Lucas? Obrigado, cara. Terminei esse livro, né? Então, eu tava lendo esse livro e eu demorei de ler porque era assim, né? Aqui ele tá tudo marcado porque às vezes que eu lia, eu parava e ficava, meu Deus, cara, como eu sou burro, como é que eu preciso aprender as coisas, sabe? E eu ficava remoendo aquilo ali, sabe? Ruminando. Esse também é o conhecimento de Cristo, que é do Mark Jones, tá a mesma coisa aqui, ó. Cara, às vezes quando eu preciso aprender alguma coisa sobre cristologia, eu venho aqui e eu já sei onde estão as coisas, sabe? Porque tá tudo marcado. Então, o lance da leitura não é só fazer resumo, não é só marcar com marcar texto, mas é fazer com que a leitura te transforme a você contemplar, entendeu? E fazendo isso, a tua leitura vai ser cada vez melhor, beleza? Te ajudei de alguma forma, comenta aqui, velho, curte esse vídeo, manda para alguém que tu conhece, que pode ajudar essa pessoa, beleza? E eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu? Um abraço e até mais.